30 dias emitindo palavras de gratidão. Hoje, dia 23 de novembro de 2019, seremos gratos ao Senhor pelos milagres. Eu imagino que você já tenha vivido grandes milagres e realizações de Jesus na sua vida, não é verdade? Eu sei que sim. E hoje me recordei de uma das coisas maravilhosas que Deus já operou na nossa família. Enxergamos como um milagre do Senhor na nossa casa. E hoje Deus me trouxe à memória esse fato. E se nós observarmos, todos os dias nós temos oportunidade de vivenciarmos milagres do Senhor na nossa vida. O primeiro deles é poder despertar na manhã, acordar e poder viver um novo dia. Isso talvez seja muito pequeno para muitas pessoas, mas é sim um registro de um milagre do Senhor sobre a nossa vida. Acordar, despertar, irmos para o nosso trabalho, irmos e voltarmos em paz. Nós não fazemos ideia dos livramentos que foram evitados, né, na nossa vida, tantos livramentos que Deus nos proporciona. A vida em si é um milagre. E eu me lembrei no dia de hoje de um milagre muito marcante que aconteceu na nossa família, na nossa casa. Meu primogênito hoje tem 21 anos de idade, mas na época ele só tinha 8 anos. E ele foi diagnosticado com uma alteração na sua saúde e de um nome até um pouco complexo que eu nem me lembro agora para poder contar para vocês. Mas eu me lembro que um médico que era da família, da nossa confiança, que cuidava de todos nós, nos encaminhou para uma especialista. E os 2 médicos pelos quais ele passou disseram que ele teria que operar. E naquele momento, naquela época, naquela circunstância da minha vida, foi algo muito difícil para encarar, foi algo extremamente difícil. Eu na época com criança, sozinha, e tendo que administrar todo o emocional, manter o equilíbrio, né? o meu equilíbrio emocional. Ele, uma criança muito nova ainda para compreender, explicar para ele que ele passaria por um processo cirúrgico e cuidar da vida dele, zelar por ele e levar essa notícia a toda a família. E eu me lembro que eu tive uma ajuda muito grande de toda a minha comunidade eclesiástica, a igreja na época que eu fazia parte, que já era em outra localidade, e nós entramos numa empreitada de oração, de clamor ao Senhor pela vida do meu filho mais velho. Me lembro também da minha avó, que sempre foi o pilar de oração da nossa família, a intercessora de toda a família, e ela entrou também para guerrear junto a nós na causa do meu filho mais velho. E eu me lembro que foi um tempo muito angustiante, porque eu não conseguia vaga em hospital para operá-lo, o plano não cobria, as dificuldades financeiras existiam na época, as limitações, e eu tive que administrar isso tudo em Deus, contando com o Senhor. E nós fomos para desfrutar daquilo que Deus nos orienta a fazer, que é buscá-lo em oração, para que a nossa vitória, a nossa resposta fosse atendida pelo Senhor. Que as portas se abrissem dos hospitais, que os médicos tivessem boa vontade em operá-lo, que a provisão, o dinheiro chegasse e que ele passasse pela cirurgia e que desse tudo certo. E eu me lembro que eu custei muito para ter uma vaga, e quando eu consegui uma vaga numa cidade um pouco distante da minha, no dia que eu fui interná-lo, havia tido um problema no centro cirúrgico. Havia uma falha técnica, mecânica da aparelhagem toda do centro cirúrgico. São termos técnicos, né, muito da área da medicina, e a gente não consegue colocar em palavras para vocês agora, eu não consigo. Mas e aí nós voltamos frustrados. Eu me lembro que a minha irmã estava comigo, meu cunhado, e nós voltamos frustrados porque o meu período de férias estava terminando e foi o tempo que eu tive para ficar com ele, para poder cuidar dele com maior facilidade, né? Me inteirando de tudo junto a ele. E ficou para a semana seguinte. Na semana seguinte,
o centro cirúrgico estava com uma bactéria, então também tivemos que voltar para casa, numa cidade distante, como eu já disse anteriormente, e pela segunda vez uma tentativa frustrante. E eu me lembro que eu liguei para o médico da família, que eu havia levado primeiro o meu filho lá e ele me encaminhou. E eu falei para ele assim: olha, doutor, meu tempo está acabando, as minhas férias estão acabando e eu preciso que o senhor opere o meu filho. O senhor já tem costume com a nossa família, já nos conhece e eu confio que Deus vai direcionar o senhor para tudo, para que ele seja bem conduzido através do hospital que o senhor trabalha e vai dar tudo certo. E então ele marcou a cirurgia, ele decidiu nos ajudar e marcou a cirurgia do meu filho. E eu me lembro que naquele dia foi um dia bem angustiante. Foi um primeiro dia de trabalho, as minhas férias tinham acabado. Minha irmã internou o meu filho, ficou com ele até o horário de eu chegar. Consegui pegar uma licença. E eu me lembro que ele entrou no centro cirúrgico, eu caminhei com o doutor pelo corredor, pedi ao doutor que olhasse novamente, cuidadosamente, cuidasse do meu filho, aquelas coisas que mãe tem, né, quando vai entregar um filho para passar por um procedimento cirúrgico. Falei: olha, doutor, ele é uma criança, cuida bem dele, faça tudo o que for possível para que seja tudo bem sucedido, mas eu confio no Senhor que está guiando, cuidando das suas mãos, viu, doutor, para poder fazer a cirurgia no meu filho. E quando meu filho entrou no centro cirúrgico, eu tinha uma janela de frente ao centro cirúrgico e eu fiquei ali em oração, pedindo a Deus que enviasse os anjos e cuidasse dele e cuidasse de mim também, porque eu já estava chegando num limite emocional e de desgaste muito grande, correndo atrás de exames, correndo atrás de tantas burocracias. E um detalhe, nesse hospital o meu plano foi liberado para a cirurgia. Então, a parte financeira já estava toda liberada, já estava toda conduzida. O médico também, a porta do hospital. Então, tudo estava colaborando, estava fluindo para que aquela cirurgia acontecesse. E aí eu gostaria de compartilhar com você que foram 7 minutos de oração. E eu me lembro que quando eu liguei para os meus pais, a minha mãe havia dito que a minha avó também estava em oração. 7 minutos para que o doutor aparecesse novamente na porta do centro cirúrgico e falou para mim assim: olha, mãe, o seu filho não precisa mais de fazer a cirurgia. Não tem mais nenhum caroço, o caroço já sumiu e está tudo no lugar correto e nós não temos necessidade. E aquele momento foi o momento que eu desabei literalmente nos braços desse médico e falei: Deus é fiel, Deus é o médico dos médicos, é Ele que opera, é Ele que cura. Eu me lembro que toda a minha igreja estava em oração, toda a nossa família estava em oração e nós vimos o milagre do Senhor sobre a vida do meu filho mais velho na mesa de cirurgia. Deus o operou, guardou ele ali e ao ponto que ele não precisou fazer a cirurgia. Então, às vezes, nós esquecemos, né, de tantos milagres que Deus realiza na nossa vida, desde os mais simples até os mais complexos, e nós deixamos isso adormecer em nós. E hoje isso veio à minha memória. E eu estou te contando isso porque isso pode fortalecer a sua fé. Isso pode te encorajar a buscar o Senhor mais e mais em oração, porque Ele é fiel, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é o médico dos médicos e Ele não nega uma oração de uma mãe. Deus sempre está com o ouvido atento à oração de uma mãe. Então hoje eu sou muito grata a Deus, mais ainda por esse fato que aconteceu há tantos anos lá atrás, mas que hoje eu me trazendo isso, vindo à minha memória novamente, eu reconheço e agradeço mais uma vez a fidelidade de Deus sobre a minha vida, a minha casa, a minha família e pelo milagre, o grande milagre. Esse foi um dos milagres que já nós tivemos na nossa casa. Então Deus é Deus de milagres. Que você creia neste dia, se você tem algo a realizar em Deus, que tem tirado o seu sono, que tem tirado o seu sossego, a sua paz, que portas talvez estejam fechadas. Eu quero dizer para você
para você se mover em oração e em gratidão ao nosso Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades e Ele realiza milagres. Por isso nós o louvamos, nós o engrandecemos e nós agradecemos. Todas as nossas palavras ainda são poucas para externar gratidão ao nosso Deus. Esse é o canal TPM. Que hoje esse testemunho em forma de gratidão te fortaleça em Cristo Jesus. Deus te abençoe.